Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu estou entrando agora para uma live muito especial. Eu vou estar entrevistando dois pastores que estão em Jerusalém em viagem com uma caravana. Um deles é o pastor Joel Gomes, um dos meus filhos. O outro é o pastor Eugênio Piacentini. Ambos servem ao Senhor na Califórnia, estão com uma boa caravana e vamos estar entrando agora em contato com eles para iniciar esta live muito especial. As pessoas estão começando a aparecer aqui na tela. Eu louvo muito a Deus por todas as pessoas que, quando são comunicadas de uma live, elas estão sempre prontas. E eu estou esperando que passe aqui na tela o nome do pastor Joel ou do pastor Eugênio para que eu os convide a participar da live. Muito bem. Irmão Ricardo está aqui, Joel, muito bem. Que negócio. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Um pouquinho mais juntos, os dois aí, se possível. Muito bem, meus amados irmãos em Cristo, irmãos que estão nos Estados Unidos, irmãos que estão no Brasil, que a paz maravilhosa do Senhor seja com todos, seja com cada um. Agora é um momento muito especial para nós. Aparece aí na tela, conforme podem ver, o pastor Joel de Oliveira Gomes. Ele é um dos meus filhos e ao seu lado está o pastor Eugênio Piacentini, um amigo já de longas datas. Eles estão juntos e o pastor Joel está liderando uma caravana de, ele vai mencionar depois, várias pessoas que deixaram os Estados Unidos, deixaram a Califórnia, rumo a uma viagem muito especial pelo Oriente Médio, e nós vamos começar agora a ouvi-los. Eu vou fazer algumas perguntas a eles, e eles vão estar muito livres para fazerem depoimentos muito especial. Vamos, em primeiro lugar, ouvir uma saudação a todos os que estão nos visualizando, uma saudação através do pastor Joel. Pastor Joel, bem-vindo a esta live. Por favor, queira cumprimentar a todos os amados. A paz do Senhor para todos. A bênção, Pai. É um prazer muito grande, uma honra poder estar aqui com o Senhor nessa live. Estamos aqui desde Jerusalém, nesse momento, e fico muito lisonjeado, aprecio muito esse momento tão especial que o Senhor nos concede de estar fazendo essa live com o Senhor. Espero que seja de edificação para todas as pessoas que vão participar dessa live tão especial. Muito obrigado por esse momento. Pastor Eugênio, a palavra é sua Pai, também. Senhor, pastor Gesiel e a todos que estão nos vendo agora. Amém. Já estou vendo que tem 60 pessoas que já entraram na live. Que Deus continue abençoando e vamos ter um momento agradável aqui para compartilhar algo maravilhoso da palavra de Deus. Pastor Joel e pastor Eugênio estão vindo da Califórnia, certo? Primeiramente, eu quero, para que todos saibam a atividade dos irmãos, primeiramente eu queria pedir que os irmãos dissessem que atividade os irmãos exercem na Califórnia. Em seguida, nós falaremos sobre a viagem. Pastor Joel, qual é a sua atividade principal na Califórnia? Pela graça de Deus, eu sou pastor na Califórnia, na cidade de Los Angeles. Nós estamos pastoreando a igreja do Centro de Evangelismo Continental há 37 anos. É uma bênção, o Centro de Evangelismo Continental que foi fundado pelo Senhor, e nós ficamos muito honrados de ser parte desse ministério tão lindo, e estamos pastoreando aquela igreja por 37 anos na área de Los Angeles. Então, literalmente falando, o pastor Joel é um continuador da obra. Que maravilha. Pastor Eugênio, a sua atividade principal na Califórnia, nós estamos qual é, pastoreando no norte da Califórnia, a igreja Portuguese Assembly of God.
Nós começamos a trabalhar com portugueses, já estamos há 30 anos trabalhando com portugueses, e depois começamos a abrir outras congregações de brasileiros em São Bruno, em Richmond, em Sacramento, e em outros lugares temos diversas igrejas abertas. Então, literalmente falando, os senhores estão ministrando às nações. O pastor Joel é pastor de uma igreja, a maioria absoluta, de língua hispana. Há uns poucos brasileiros também. O pastor Eugênio pastoreia portugueses e também pastoreia brasileiros. Os senhores estão realmente cumprindo o ID de Jesus, que mandou que alcancemos todas as nações e, por extensão, todas as etnias. Pastor Joel, por que veio ao seu coração o desejo de organizar uma caravana para ir ao Oriente, e particularmente para ir em Terra Santa? Eu creio que deveria ser um desejo de todo o cristão visitar a Terra Santa. Os muçulmanos têm obrigação de, pelo menos uma vez na vida, todo bom muçulmano visitar Meca. E eu creio que todo bom cristão também deveria desfrutar desse privilégio de poder viajar a conhecer a Terra Santa, a terra do nosso Senhor Jesus Cristo, não somente a terra que ele esteve aqui vivendo, onde ele nasceu, viveu, mas também o lugar onde ele vai voltar e reinar por 1000 anos. E nós estamos dando essa oportunidade ao povo de Deus, maravilha, não somente de Los Angeles, mas também temos várias pessoas do Brasil e de várias nacionalidades que estão conosco nessa caravana tão linda, maravilhosa. Quantas pessoas constituem essa caravana? A caravana é constituída de 34 pessoas. 34 pessoas. Muito bem. Não, todos evangélicos? É uma boa pergunta. Nós temos conosco 2 pessoas que não são evangélicos, são católicos. Nós temos pessoas de várias igrejas, e uma pessoa que é católica aceitou a Jesus lá no Mar Vermelho, e ela se batizou no Rio Jordão no dia de ontem. Uma experiência e já foi batizada. Jesus, já foi... Amém. Frutos tremendos. Pastor Eugênio, é a primeira vez que o irmão visita a Terra Santa? Não, essa é a 6ª vez que eu estou aqui. É a 6ª vez, mas é a primeira vez que viaja primeira vez juntamente com o pastor Joel. Está sendo uma experiência maravilhosa. Pastor Joel, qual a duração exata da viagem? Que dia saíram? Nós saímos de Los Angeles, e no caso deles de São Francisco, no dia 20 de março, e vai concluir no dia 31 de março desse ano. A viagem completa, então, são 11 dias. Sim, 20 a 31. O primeiro voo foi longo? Qual foi o primeiro voo dessa viagem? O primeiro voo dessa viagem, o primeiro voo nós paramos na França. E tivemos ali de Los Angeles a Paris direto, justamente. Tivemos lá quase 5 horas, e alguns, como o pastor Eugênio, tiveram a oportunidade de sair do aeroporto e visitar a Torre Eiffel e algumas coisas lá. E quantas horas de voo de Los Angeles Foi 11 horas. 11 horas. Avião bom, confortável, muito bem. Diferente de antigamente. Muito bem. Agora, qual o roteiro que foi estabelecido para essa viagem? Quantos países? Nós, na verdade, visitamos 3 continentes e estivemos em 3 países. 2 países. França. 3 países. França, Egito e Israel. E 3 continentes. Porque nós estivemos na Europa, na Ásia e na África. E agora no Meio Oriente. Agora, quantos dias estiveram no Egito? Foram 3 dias, 4 noites e 3 dias. Muito bem. Pastor Eugênio, diga 3 pontos salientes
três pontos destacados na Olha, passagem pelo um Egito. dos pontos principais foi ver o Mar Vermelho e ir ao Monte Sinai. Lá no Sinai, a gente pôde contemplar, não é, o lugar onde Deus apareceu a Moisés. E é algo espetacular o Monte Sinai, imaginar tudo, porque é uma península. E como é que Moisés podia estar naquele lugar e ver a sarça e a manifestação do próprio Deus? E ali tudo começou, porque com a chamada de Moisés começou a Bíblia, porque Moisés escreveu o Pentateuco. Então, esse foi o ponto principal, poder estar no Monte Sinai. Muito bem. Mais uma pergunta ao pastor Eugênio. E aí no Egito, dá para sentir que eles, os egípcios, conservam alguma coisa que pode lembrar o velho tempo do Egito da época bíblica? Alguma Conservam as coisa que faça pirâmides, lembrar? conservam múmias e tantas outras divindades que eles adoravam. Mas hoje o Egito é monoteísta, porque boa parte do Egito é muçulmano, outra parte do Egito é cristãos, alguns cristãos ortodoxos, e outra parte do Egito é formada de judeus. Por exemplo, a cidade de Alexandria está cheia de judeus. Okay. Eu digo que o Egito é a terra das pirâmides, das sinagogas, das igrejas, dos desertos. Tudo isso nós encontramos aqui no Egito. Muito bem. Pastor Joel. Pastor Joel é brasileiro. Vive nos Estados Unidos e esteve no Egito. Qual é a diferença ou a semelhança de alimentação entre Brasil, Estados Unidos e Egito? Bastante. Ainda que o Brasil tem muita comida dos árabes, como dos libaneses, e tem muita comida, nós não vemos muita diferença, mas existe bastante diferença e até o nosso intestino, às vezes, é afetado um pouco aqui pela diferença de comida. Essa é uma questão que nós estamos tendo que lidar com ela, a diferença do tempero muito forte. O café da manhã é bem reforçado. Para mim, é o almoço, o café da manhã. Tem de tudo. Mais uma benção. Muito bem. Pastor Eugênio, a Bíblia fala em camelos. Qual tem sido a sua experiência com camelos então, na nós passagem pelo tivemos Egito? lá, o pessoal da caravana quis andar a camelo, e o guia aqui nos explicou que o camelo consegue ficar 30 dias sem comer e sem beber água. Então, é uma capacidade tremenda. E aí eles foram dar uma voltinha perto das pirâmides de Giza, foram dar uma voltinha no deserto a camelo. Eu e o pastor Joel não fomos, ficamos olhando só. Tivemos pena do camelo. Mas então os senhores dois não tiveram experiência de subir no mas camelo. a minha esposa, a Jane, teve. O povo todo foi de camelo, os irmãos todos. Foram 10 minutos pelo deserto, uma coisa espetacular. Agora é interessante que eles oferecem isso, né? Um passeio gratuito. Não, tem que pagar, gratuito. Não tem nada grátis. Mas foi até até quanto eles pagaram? $10 por uma caminhada de 10 minutos pelo deserto. Tá bom preço, uma experiência que vale a pena. $1 por minuto, tá bom. Ok, muito bem. Pastor Eugênio, na sua opinião, como é que está sendo a reação das pessoas que compõem a caravana? Que palavra o irmão usaria para definir a reação psicológica dos componentes da caravana durante a passagem? Eu usaria a palavra admiração. As pessoas estão admiradas, surpresas de ver, por exemplo, aquelas pirâmides enormes, e sempre vem a questão como é que os egípcios conseguiram construir isso, e entender que na Bíblia nós tivemos dois personagens que tiveram grande força no Egito. Um foi José, o governador, e outro foi Moisés, que foi um príncipe do Egito e que era egípcio
nasceu no Egito, apesar de ser descendente de hebreus. Então, eu creio que o povo está se abrindo para até entender melhor a própria Escritura. E eles estão gostando. Está maravilhoso a viagem. Já que nós estamos falando das pirâmides, me chamou bastante a atenção que os faraós, eles se achavam que eram deuses. E eles construíram as pirâmides para ser o sepulcro deles, e eles tinham a ideia que iam voltar, eles iam ressuscitar, então eles mumificavam os corpos deles para que depois a alma deles pudesse voltar. Então, dentro das pirâmides, que era a tumba deles, eles também colocavam muitas coisas deles para quando eles voltassem ter os tesouros deles, às vezes até carros deles, muitas coisas dele para quando voltar. E eles diziam para as pessoas que serviam a eles fielmente que quando ele voltasse, eles também iam ressuscitar com eles. E ele mandava construir também tumbas especiais para os servos deles que serviram muito bem, fielmente para eles. E me chamou a atenção isso, porque apesar que eles prometeram tudo isso, nenhum deles até hoje ressuscitou. E nenhum dos que creram neles também ressuscitaram das tumbas. E eu me lembrei de Jesus, porque Jesus prometeu que ia ressuscitar e ressuscitou. E ele prometeu, e quando ressuscitou, todas aquelas pessoas que criam em Deus também ressuscitaram com ele. O que os faraós sempre prometeram, nunca viram. Mas Jesus, que realmente é Deus, pôde fazer e mostrar que ele realmente é Deus. Uma coisa maravilhosa. Amém. Deus seja louvado por isto. Muito bem. Agora vamos, pastor Eugênio, como foi a passagem de um país para o outro? Como foi a passagem da caravana do Egito para Israel? Olha, a fronteira não é fácil. Existe uma investigação, inclusive a gente passa primeiro pela guarda egípcia, depois com as malas, e aí depois entra lá em Israel, passando por uma máquina, checando as malas, tudo, porque eles têm muito medo de terrorismo. Então, quando a gente está vindo do Egito, existe uma inspeção forte ali na alfândega, e uma não é bem pertinho, não, é meia distante. A gente teve que caminhar quase 100 metros, puxando as malas, porque o ônibus só pode deixar na fronteira, e depois a gente tem que passar uma fronteira, para depois passar outra fronteira, para encontrar outro guia. Até alguns irmãos ficaram um pouco assustados com isso, porque é um pouco forte mesmo essa passagem. Gente armada ali. E qual foi a primeira cidade de Israel, pastor Eugênio? A primeira cidade de Israel que nós entramos já foi próximo ao Mar Morto, que é a cidade de Acabá. Acabá é a primeira cidade que a gente entra ali. E aí nós lembramos aquele texto de Ezequiel 47:8, que vai vir num rio, que vai descer por Acabá e vai tocar o Mar Morto e vai dar vida ao Mar Morto. Então, algo interessante. Amém. Nós estamos entrevistando dois pastores que lideram uma caravana de 34 pessoas que deixaram o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, para ir ao Oriente Médio, mais precisamente ao Egito e a Israel. Agora voltamos a palavra ao pastor Joel. Pastor Joel, quais foram as cidades de Israel que a caravana já visitou? Eu gostaria de enfatizar que nós fizemos um roteiro começando fazendo a trajetória do povo de Israel saindo do Egito. Então nós percorremos o caminho pelo deserto, que é um caminho bem largo. Então nós bem distante. Nós saímos pelo caminho do deserto, o povo saindo, passamos pelo Monte Sinai, que é uma coisa espetacular. A gente lê a Bíblia e não entende um pouco, fica pensando um montezinho aí, mas na verdade o Monte Sinai está numa área mais alta do deserto. E quando chegaram na área mais alta, ele ainda tem que subir ainda um monte mais alto. E o monte não é um monte como a gente conhece, de gramas, é pura pedra. É uma coisa que a gente olha e não quer subir. E Moisés subiu algumas vezes ali, uma coisa espetacular. Até hoje ainda tem ali no monastério, né, o lugar onde está a sarça que
deu, e as pessoas podem ver ali, eles dizem que aquela sarça ainda está ali até hoje. É uma coisa impressionante. Logo nós fomos para o Mar Vermelho, onde o mar se abriu, ficamos parados, o povo pôde nadar e meditar. Então nós cruzamos para o outro lado do mar, fomos para o Mar Morto. E aí o Mar Morto foi uma experiência maravilhosa, também o povo nadou no mar, pôde desfrutar desse momento, porque é uma passagem, um momento espiritual, mas também um momento de descanso, de refrigério. E quando a gente pode descansar, descansa, e outros momentos é chorar na presença de Deus. Nós tivemos lá do Mar Morto, nós saímos fomos para a área da Galileia, do Mar da Galileia. Nós ficamos hospedados em Tibérias. E dali nós começamos a ver as trajetórias desde a infância de Jesus, e é o que nós estamos percorrendo agora. Pastor, só um minutinho. Segura aí um pouquinho antes de entrar em Tibérias. Volta ao Mar Morto. Dá para recordar qual era a temperatura ali na área do Mar Morto? Quando estiveram? Então, graças a Deus, está muito boa. Eu não sei se é final de inverno, né? Está entrando na primavera, final do inverno, está perfeito. O clima está excelente. Porque deserto pode ser muito quente ou muito frio. Mas nós escolhemos uma época perfeita. O clima está... Eu não sei quanto é em centígrados, mas estava 75, muito bom, confortável. Em Fahrenheit. Perfeito. Pode voltar. Volta então para Tibérias. A gente passamos 2 dias lá para ver a história de Jesus. Nós fomos, em primeiro lugar, em Nazaré, o lugar onde Jesus nasceu. Então, tivemos... Perdão, Jesus nasceu não, onde Jesus foi criado. Onde Jesus foi criado. Então, como nós estamos fazendo uma trajetória saindo do Egito, nós viemos aí, Jesus voltou do Egito e foi para onde? Jesus foi para Nazaré. Então, nós conhecemos Nazaré, a terra dele. Logo, a gente foi conhecer o Monte do Precipício, que é uma coisa fenomenal. É um lugar muito alto, e lá de cima é um monte de pedras mesmo. E tentaram jogar Jesus desde lá. E nós vivemos essa história. E logo dali a gente pôde também ver o Armagedon, o Vale do Armagedon, que é onde vai ter a grande batalha final do Apocalipse. Uma experiência bíblica, a gente está vivendo a Bíblia ali. Logo nós tivemos na cidade onde Jesus, porque Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, depois que quiseram matar ele ali antes do tempo. Então ele foi para Cafarnaum, e em Cafarnaum nós tivemos essa experiência maravilhosa de conhecer a casa de Pedro, conhecer a sinagoga onde Jesus ministrava. E aí nós estamos fazendo aquela viagem por conhecemos toda a região do Mar da Galileia. Inclusive ontem nós tivemos o privilégio de estar num barquinho no meio do Mar da Galileia. E você tem outra cidade específica que gostaria de mencionar? Sim, nós também tivemos em Tabata, onde Jesus multiplicou os pães e peixes, que é um milagre que fala nos 4 evangelhos, a multiplicação dos pães e peixes. Muito lindo poder viver essa experiência, justamente. Ok. Aos irmãos que estão chegando agora, eu desejo informar que estou entrevistando 2 pastores que moram na Califórnia, nos Estados Unidos, os quais estão liderando uma caravana de 34 pessoas que se propôs ir ao Egito e depois a Israel. Eles estão acabando de chegar praticamente em Israel, pelo menos em Jerusalém, e estão chegando em Jerusalém. Vamos falar daqui a pouco sobre Jerusalém. Eu espero que um dos grandes resultados desta live seja brotar um sentimento novo, um desejo muito forte dos irmãos que nos visualizam de ir lá também, de ver o que eles viram, de sentir o que eles sentiram, de ouvir o que eles ouviram, de apreciar o que eles apreciaram e se admirar do que eles se admiraram. Pastor Eugênio, diga uma palavra, diga alguma coisa sobre o Mar da Galileia, o Mar da Galileia. Sua impressão de quem viu o mar. Ler a Bíblia traz para nós noções extraordinárias, ensinamentos preciosos. E agora, a sua sensação pessoal
de estar atravessando o mar que Jesus O atravessou? Mar da Fala sobre o Galileia, Mar da ele Galileia. aparece na Bíblia com 4 nomes. Ele pode ser Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genesaré e também Mar de Quiriate. São os nomes que aparecem na Bíblia. E o que é interessante é que hoje a gente sabe que é um lago bem grande, porque é de águas doces, não é? E ele depois vai desembocar para o Jordão vai até o Mar Morto. Quando chega no Mar Morto, aquela quantidade de sal tremenda. Mas o Mar da Galileia, o que Jesus cruzou com seus discípulos, e eles na verdade, um lago, mas eles chamavam de mar porque o barquinho deles era pequeno. Então, quando eles olhavam aquele lago, sem motor, só dependendo do vento, então, para eles, era um grande mar. Hoje a gente sabe que é um lago, mas naquela época, ao olhar para eles, era um grande mar. E o Mar da Galileia está abaixo do nível do mar, 248 metros abaixo do nível do mar. Já o Mar Morto está a 430 metros abaixo do nível do mar e é o ponto mais baixo de toda a Terra. Então é muito interessante, nós também paramos, subindo para a Galileia, paramos no lugar onde o povo de Israel atravessou o Jordão, onde o Jordão se secou e abriu para eles atravessarem. Então, foi uma experiência tremenda. E acredita-se que esse mesmo lugar é onde João batizou a Jesus. E começa o Rio Jordão lá no Mar da Galileia e vai desembocar no Mar Morto. Então, é uma experiência no barco. O pastor Joel falou quando Jesus andou sobre as águas e eu comentei quando Jesus acalmou a tempestade. Então, foi algo tremendo. Bem, então é uma viagem rigorosamente bíblica, rigorosamente escriturística. Eu quero dar as boas-vindas a esta live ao pastor Erasmo, ele acabou de entrar e viu seu nome aparecer, ele bem-vindo, pastor Erasmo. Pastor Joel, agora eu vou fazer uma pergunta curiosa, vai ser quase impossível imaginar que eu faria esta pergunta. Depois desses dias de viagem, já faz uma semana, o irmão pode crer que já está conhecendo as pessoas mais de perto, as pessoas que constituem o grupo, certo? Umas mais, outras menos mais. Então, vou fazer 3 perguntas. Primeiro, do seu grupo, qual é a pessoa mais alegre? Eu posso dizer o pastor Gênio, ele é companheiro. Aí, ele é bem alegre, bem humorista. Bom. Agora, isso envolvendo todos, não é? Não, envolvendo não todos. É dos dois. Ok. Agora, qual é a pessoa mais jovem, ou seja, mais ou menos a idade, a pessoa mais jovem que faz parte do grupo Nós temos tem duas crianças, como de... Uma tem 7. Uma tem 7 anos e a outra eu acho que tem 6. Tem duas crianças conosco. Tem 2 crianças. Isso vai ser inapagável na sua memória. Muito bem. Então, vamos ao outro extremo. Dá para imaginar ou para saber qual é a pessoa mais idosa mais do grupo? Idosa já tem 86 anos. Está se desempenhando todos estão bem? muito bem. Não, caminho bastante. Estamos indo. Que maravilha. Muito bem. Uma pergunta, ok, eram perguntas curiosas. Onde os senhores estão agora? Eu, por exemplo, estou aqui na minha casa, na cidade de Kissimmee, cidade gêmea de Orlando, na Flórida. E os senhores estão onde agora? Estamos no Hotel Ibis de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Estão em Jerusalém. Quando entraram Nós entramos na cidade de Jerusalém? essa tarde na cidade Quando de Jerusalém. chegaram? Pela manhã paramos no Museu do Holocausto. Okay. E aí depois... Já estiveram no Museu do Holocausto. Às 11 da manhã chegamos, fomos para o Museu do Holocausto, mas depois paramos de longe da cidade para receber uma bênção de estar visitando a cidade de Jerusalém. Os senhores notaram que aquela sensação que a caravana experimentou em ver Jerusalém pela primeira vez, deu para perceber isso? É visível?
Ou foi uma coisa Olha, o nosso comum? povo já estava sem dormir já há um mês, com a euforia dessa viagem. Já vieram no avião chorando. Quando começaram a viver cada momento, choraram. Quando a gente poder chegar na terra que Jesus foi criado, foi emocionante, lá em cima do precipício, cada lugar. E quando chegamos aqui em Jerusalém, poder ver essa cidade linda nas montanhas de Jerusalém ter sido algo espetacular. E nós ainda não tivemos a oportunidade de visitar Jerusalém ainda, vai ser amanhã. Então, esse pressão vai ficar melhor amanhã. Hoje eles viram de longe a cidade. Exato. Hoje nós estamos... A live de hoje tem mais que ver com Antes de aquilo que vem Jerusalém, antes de justamente. Jerusalém. Isso. Agora, amanhã nós esperamos poder ter uma outra live para falar profundamente sobre Jerusalém. Já tem alguém aí que está mostrando interesse e depois Vamos tomar um tempinho pedir para... que o pastor Joel fale sobre a possibilidade de organizar uma caravana que inclua pessoas que estão nos assistindo aqui. Muito bem. Agora, falar de Jerusalém. Qual é? Agora é uma questão muito pessoal. O pastor Eugênio é um pastor já há vários anos. O que representa Jerusalém para a sua vida como ministro e pregador do Evangelho? Bom, o que representa Jerusalém, eu vou dizer igual Jesus. É a cidade do grande rei. Não é? A cidade de Jerusalém representa também onde Cristo irá reinar durante o milênio. Nós cremos na volta visível de Cristo, que ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras, vai entrar pelo portão oriental, que um dos generais turco, no domínio turco, mandou fechar esse portão, quando viu que o Messias vinha por ele. É um portão que está fechado, mas cremos que Cristo vai entrar, irá reinar aqui em Jerusalém. Então, para mim, Jerusalém representa a capital do mundo, a capital do milênio, onde Cristo estará reinando. E tem um outro aspecto de Jerusalém, triste, que é onde Jesus deu a sua vida por nós. Triste pela morte de Jesus. Alegre para nós pela nossa salvação. Amém. Glória a Deus. Não sei se os irmãos estão acompanhando, eu estou olhando aqui para a tela. Há pessoas que estão mandando abraços para o pastor Eugênio, tem pessoas que estão mandando abraços para o pastor Joel, algumas também estão me dando um abraço, e está todo mundo aqui alegre, nós estamos muito alegres também recebendo esses abraços todos. Pastor Joel, o que o irmão espera que aconteça no final desta viagem com as pessoas que fazem parte da caravana? Agora eu estou falando especificamente com membros da sua igreja. Existem membros da sua igreja nessa caravana? Com certeza, temos pelo menos a metade do grupo, com certeza, é da nossa igreja. E muito bem. Agora, pensando nessas pessoas como o pastor, o irmão crê que isso vai significar uma influência positiva para esses crentes depois que voltarem com certeza, dessa eu viagem? creio que todo crente deveria vir a Jerusalém, deveria visitar Israel. A gente lê a Bíblia e a gente fantasia, a gente imagina, a gente faz a nossa própria perspectiva, mas quando a gente chega aqui, a gente valoriza mais o sacrifício de Jesus. Tem coisinhas pequenas que a gente nem percebe quando lê a Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus saiu da Galiléia, foi para lá, foi para Jerusalém, voltou para Galiléia, foi para... A gente pensa que foi um lugarzinho daqui, mas na verdade Jesus caminhava pelo deserto. Quando a gente chega em Jerusalém, a gente vê que Jerusalém está no monte. É muitos montes. Caminhar a pé subindo para Jerusalém não é algo fácil, não. Depois a gente ficou olhando, Jesus fez todas essas viagens, indo e voltando. Era super cansativo. Jesus devia ser uma pessoa que estava muito bem preparada fisicamente para subir aqui até Jerusalém. Era uma trajetória difícil também. Então, poder estar aí, também por entender que esse lugar é um lugar muito especial. Aqui, Abraão ia oferecer seu filho em sacrifício. Aqui, Davi
era a cidade dele, a cidade de Davi. Aqui se construiu o templo de Salomão. Todas as coisas lindas que a gente vê na Bíblia estão aqui. E o mais lindo de tudo, aqui foi o lugar que Jesus veio. Aqui foi o lugar que ele morreu. Poder estar pisando no lugar que ele pisou. Por que Jesus escolheu esse lugar? Por que esse lugar? E não somente foi algo do passado, mas esse é o lugar que ele vai voltar também. Amanhã a gente vai estar vendo o Monte das Oliveiras. Que experiência, onde Jesus estava chorando e suando sangue. Nós vamos ver também o Calvário, a sepultura. Isso, a gente chora, se emociona. Eu posso vir aqui quantas vezes eu vier e a emoção é forte, é forte. Isso é uma experiência que a gente não sabe dizer. Ler a Bíblia é bom, mas estar aqui, ver, mexe lá no profundo da alma. Nós fizemos algumas filmagens, o povo chorando no barco da Galileia, né? No mar da Galileia. A gente quebra, mexe com a gente lá dentro. É algo impressionante. Eu quero voltar muitas vezes mais, não importa quantas vezes a gente tem voltado. Eu gostaria de enfatizar também, pastor Gesiel, que toda vez que a gente vem, a gente tenta fazer um itinerário diferente. Tem muita coisa para fazer. Na primeira vez, nós fizemos um itinerário de uma maneira. Na segunda vez, fizemos um itinerário por Tel Aviv, que é a capital oficial de Israel hoje em dia. Agora, nós fizemos a entrada lá pelo Egito. Foi uma trajetória totalmente diferente. E a gente vai vendo diferentes aspectos do que a gente lê na palavra de Deus. É algo formidável. Amém. Que depoimento lindo, que coisa linda. Vá nutrindo entusiasmo em favor de uma viagem, porque isso vai acontecer. Eu quero profetizar que você que está nos acompanhando aqui, você que nunca esteve em Jerusalém, Deus vai lhe permitir a oportunidade de ir a Jerusalém antes do milênio, viu? Agora, eu quero, antes que nós terminemos esta live, eu quero trazer 2 ou 3 aspectos um pouco distintos para que também as pessoas alcancem uma visão de Israel. Vamos falar agora sobre o Israel moderno. Por exemplo, eu quero começar perguntando ao pastor Eugênio. Pastor Eugênio, as pessoas que vivem longe de Jerusalém, longe do Estado de Israel, imaginam que há um permanente estado de guerra ali, que há um sobressalto em todas as pessoas, que as pessoas andam pelas ruas com medo de tudo e acham que a qualquer momento pode explodir uma bomba. Isso é o que se pensa por causa da mídia e por causa de alguns acontecimentos, embora esporádicos, que tem havido. Eu lhe pergunto, pastor Eugênio, durante esta viagem, como é que você está sentindo a cidade de Jerusalém desse ponto de vista? Olha, desse ponto de vista, eu sinto que a cidade é bem segura. Inclusive, está havendo aqui uma manifestação, e nós vimos nas estradas, conforme vinha vindo pelo Mar Morto, pessoas com bandeira, protestando umas mudanças que estão se fazendo aqui na justiça, mas de forma pacífica, nada agressivo, nada assim, talvez quem está acompanhando as notícias está vendo, mas nós vamos sentindo tão seguro que se não fosse o pastor Joel ligar a TV, ele nem sabia direito dessas manifestações. Isso não saberia de nada. Porque foi tão tranquilo. Nós vimos, sim, as pessoas com bandeira de Israel, perguntamos ao guia o que estava vendo, ele falou, explicou um pouco da política, mas nós fomos embora tranquilo, viajamos tranquilo. Mesmo hoje, quando viemos, saímos até um pouco mais cedo, porque ele estava assim meio com receio dessa manifestação. Chegamos aqui tranquilo, tivemos um dia tranquilo e espero que continue assim até o fim da viagem. Se me permite agregar uma coisinha, o Egito, sim, a gente viu que precisava mais de proteção. Interessante que no Egito, todo o tempo a gente tem que andar com guarda de segurança dentro do ônibus, bem armado. Teve uma trajetória que a gente passou para chegar em Israel, que a gente teve que vir escoltado na península ali dos Montes Sinai até a fronteira. É algo bem perigoso, tem que vir, não pode ir sozinho, tem que vir escoltado com um policial bem armado dentro do nosso ônibus. Ali a gente vê que tem uma preocupação bem grande. Quando chega em Israel, já não tem mais nenhum policial. A gente aqui está em Jerusalém, 10 horas da noite,
as crianças na rua, todo mundo passeando, muita tranquilidade. A ideia é que aqui é um lugar perigosíssimo, mas quando a gente chega aqui, se sente bem seguro nesse lugar, muito bem seguro. Então, as pessoas podem formar um grupo para Israel sem... Nesse caso, eu perguntaria, nesse dia que está em Jerusalém e nos outros dois que estiveram em Israel, mais ou menos, assim por alto, quantos policiais os senhores devem ter encontrado assim nas ruas? Muitos. Mais ou menos. Principalmente no Monte Sinai. Monte Sinai... Não, Israel. Não, eu digo em Jerusalém, aqui em Pouquíssimo, ainda Israel. não vimos muito, não. Tem uns, lembra ali perto do... Quando nós estávamos subindo, tem um trecho que aí entrou os policiais armados. Na fronteira é muito bem protegido. Sim, a fronteira. E tem soldados por toda parte. Mas tem lá pelo mar, nas cercanias do mar, Não, lá Tibérias, não dá a impressão de um Estado policial. Não. De um país que está em perigo. Então, as pessoas podem formar uma caravana que não tem problema, né? Muito bem. Eu quero oferecer ao Potade agora 2 pessoas que estão nos acompanhando agora para fazerem perguntas. Ou seja, vamos ter 2 perguntas, depois terminaremos a live. Os senhores não têm uma ideia, mas os nossos irmãos estão extremamente cansados. Desde as 6 da manhã, eles estão acordados, viajando, e agora em Israel já deve ser... 10h42 da noite. 22 horas e 42 minutos, ou aqui na América seria 10h42 p.m. Muito bem, está bem tarde lá para eles. Mas se querem fazer 2 perguntas em conexão com a viagem, então, por favor, sinta-se à vontade, enquanto eu vou fazer a última pergunta aqui ao pastor Eugênio. Se dependesse do irmão, se fosse uma questão que o irmão pudesse decidir sem nenhum problema, quantas vezes o irmão voltaria a Israel? Quantas eu tiver. Amém. Agora, a outra pergunta era o pastor Eugênio. Sua esposa o acompanha? É a primeira vez que Não, a ela pastora já está teve vindo? também. Todas as vezes que eu vim, ela veio comigo. Tá muito Ela está bem? Está satisfeita? E a pastora Jane, a esposa do pastor Não, ela, todas as vezes que eu venho, ela vem também. É a nossa 3ª vez. Mas e ela está eufórica? Muito bem. Ok. Alguma pergunta? Eu quero aproveitar e passar para os nossos amados irmãos, para em seguida nós encerrarmos. Bom, dá para nós sabermos qual vai ser o roteiro de amanhã do grupo? Sim, amanhã nós vamos estar visitando um lugar muito importante, que é a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Nós vamos visitar a cidade de Belém. Vai ser um evento especial poder visitar a cidade de Belém, visitar o Jardim de Getsemane. Jardim de Getsemane. Vamos visitar o Jardim de Getsemane também. Vamos ter um momento especial lá em cima de oração. Ali também vamos estar falando sobre daquela visão panorâmica. Por que tem um cemitério ali? Por que fecharam aquela porta principal ali do muro? Então, nós vamos falar tudo isso porque a Bíblia diz que Jesus vai vir e vai entrar por aquela porta. E parece que os inimigos de Jesus, os muçulmanos, taparam a porta para ele não poder entrar por aquela porta que a Bíblia diz que ele vai entrar, colocar um cemitério, porque um rabi não pode passar pelo cemitério. Mas a Bíblia diz que ele vai entrar, eu não sei como, mas vai. E a Bíblia diz que o monte vai se partir em 2, eu creio que é exatamente para ele poder passar. Então vamos ter um momento maravilhoso amanhã também. Amém. O regresso será na próxima sexta-feira de madrugada. A gente está saindo às 5 da manhã daqui. Então significa que ainda vão ter 3 dias para conhecer Israel por dentro, não é? Estarão em Betânia também? Possivelmente vamos a Betânia. Muito bem. Uma pergunta. Pastor Eugênio e pastor João, os senhores que são escritores, não gostariam de aproveitar essa viagem, essa e a próxima, ou Elementos da Betânia, e fazer um livro
e distribuir para o povo e fazer com que as pessoas amem ainda mais essa terra e se sintam muito mais estimulados para fazer uma viagem. Eu deixo essa sugestão. A primeira vez que eu fui a Israel, faz já um bom tempo, mais de 30, quase 40 anos, o resultado da nossa viagem foi um livro. Escrevemos um livro, Israel, Milagre do século XX. Aproveitando, eu perguntaria, naquela época, a noção que nós tivemos de Israel é que Israel, como terra, como nação, é um milagre. Eu perguntaria, ainda se pode considerar isso hoje? Israel continua a ser um milagre? Com certeza. Com certeza. E, olha, eu não escrevi um livro, mas fazendo uma propaganda aqui do meu canal do YouTube, quem quiser entrar no meu canal, eu estou postando os lugares por onde nós passamos. Então, a pessoa pode começar ali, entrou, assistir tudo, desde o Cairo, Egito, até essa última viagem aqui a Jerusalém. Está tudo no meu canal do YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR, pode repetir? Abreviação de pastor, PR Eugênio Piacentini. Quem entrar lá no canal, o segredo é procurar o playlist e ali a pessoa vai ver. Vai ver Cafarnaum, Nazaré, está todo ali, vai ver até o batismo que nós fizemos, que quase uma irmã foi para a glória. Amém. E o pastor Joel está publicando alguma coisa na sua página, no seu site? Eu não publiquei muito por falta de tempo. Realmente, aqui a gente acorda de madrugada e vem dormir de noite, especialmente porque eu sou responsável pelo grupo. Mas nós já postamos algumas coisas lá. O batismo está na nossa página de Facebook. Quem quiser saber, bastante coisa está na página no Facebook. Nós fizemos algumas lives que estão lá, live lá no Monte do Precipício, live lá em Cafarnaum. Live em frente à pirâmide. Em frente da pirâmide, nós fizemos uma live, fizemos várias lives. Então, também, tanto na página dele e na minha no Facebook, temos várias lives lá. Amém. Eu estou muito agradecido ao pastor Eugênio e ao pastor Joel, que me concederam a bênção, a oportunidade. Para mim é um privilégio poder estar entrevistando esses dois varões de Deus. É uma situação tão especial que é uma viagem ao Oriente Médio, e particularmente uma viagem a Israel. Eu estou me surpreendendo com uma pergunta que apareceu aqui. Olha, uma coisa que a gente nunca vê na vida, mas passou aí. Pastor, qual é o seu Pix? Que é isso? Que pergunta é essa? Bom, se você quer abençoar meu ministério, deixa Deus te usar. Amém. Mas é interessante, eu nem sei de que se está tratando. Eu vi falar em selo, não sei o que é isto também. Muito bem. Pastor Eugênio, muito obrigado por sua participação. Pastor João, muito obrigado. Eu desejo que os irmãos tenham a continuação de uma viagem cheia de encanto, cheia de sucesso e cheia de bênçãos da parte do Senhor nosso Deus. Sim. Eu vou pedir, então, que o pastor Eugênio se despeça dos nossos queridos irmãos e em seguida o pastor Joel para nós encerrarmos a live. Bom, eu pastor agradeço ao pastor Gesiel por essa entrevista, pelas perguntas que ele fez para nós e por todos aqueles que tiveram assistindo nessa live juntamente conosco. Deus abençoe a todos. Amém. Quantos participaram, pastor Eugênio? Estava marcando 60, dá para saber? Agora caiu um pouquinho, está 38 marcando. Vai ver. Teve uma hora que passou de Tem 40. Tem pessoas que entram e saem, outros saem. Uhum. É muito oscilante. Pastor Joel, uma palavra de despedida aos nossos visualizadores? Se eu perguntar a ele uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, antes de me despedir, é que sobre se Israel continua sendo uma nação abençoada. O Senhor teve essa perspectiva quando veio. E é uma coisa surpreendente como Deus tem abençoado Israel. Quando a gente sai fora do território de Israel, a gente vê a diferença grandíssima, porque a bênção está sobre Israel e sobre o território que eles ocupam. Eles produzem de tudo aqui. É incrível como no deserto floresce, é incrível as plantações de abacate, laranja, de
tudo eles têm aqui. A tecnologia, a qualidade de vida do povo de Israel, a segurança, tudo. A gente pode ver a bênção de Deus nessa nação. Eu, despedindo nesse momento, gostaria de dizer que todo ano a gente está vindo para aqui. E o próximo ano a gente vai voltar outra vez. Se alguém tiver interessado, já tem um grupo que já está se levantando para vir do Brasil. Nós vamos fazer um roteiro para o povo ir direto daí, se encontrar conosco em algum lugar para entrarmos juntos, Israel. Se alguém que está assistindo deseja ir conosco, será um prazer ter vocês conosco. Sempre... E qual seria o contato? Qual seria o contato para obter informações? Eu creio que o melhor seria contatar através do Facebook mesmo, o Messenger, por agora, ok? Se quer mandar por e-mail, joelgomes@AOL, América Online, AOL.com. Mas se esquecer, não tem problema. É só ir na minha página do Facebook, Joel Gomes, e manda uma mensagem que de lá a gente, com prazer, pode responder. Próximo ano nós estaremos aqui de novo. A caravana está crescendo, o povo está super animado. É uma benção estar aqui. Você não pode perder essa oportunidade de experimentar a emoção. A gente chora, a gente se emociona, o coração bate forte. Cada experiência é algo maravilhoso. É a terra do nosso Jesus, o nosso Messias. Amém. Amém. Deus a todos abençoe no nome extraordinariamente maravilhoso do Senhor Jesus. Amigos e irmãos que participaram, muito obrigado pela honra que nos deram. Muito obrigado mais uma vez, pastor João. Muito obrigado, pastor Eugênio. Até o nosso próxima live com mais notícias diretamente de Jerusalém. E atenção, essa live será reproduzida a partir de amanhã também pelo meu canal no YouTube. Em nome de Jesus. Deus seja louvado Deus nos para abençoe. sempre Paz por todos. e eternamente. Amém. Amém.